Na semana passada, nós aqui do Fato Maringá conversamos com a Kemi Nishimori, que foi candidata às eleições municipais em 2020. E hoje nós vamos continuar falando com uma outra pessoa que também foi candidata nas eleições 2020, a prefeita da cidade, que é a Coronel Audilene Rocha. A senhora participou pela primeira vez da vida política depois de tantos anos de dedicação ao serviço de segurança pública dentro da corporação da Polícia Militar. Como foi essa experiência? Olha, foi uma experiência muito interessante, porque depois de muito orar e meditar, eu entendi que tudo passa pela política. E eu entendi que eu poderia ajudar, continuar ajudando a população como eu sempre ajudei. Mas foi uma experiência ímpar, em que você é um pouco diferente das necessidades que eu via, porque no trabalho nós vimos as necessidades das pessoas. Só que não andando, conversando com as pessoas, você vê outras necessidades que no teu trabalho você não consegue perceber a fundo. Você percebe que tem o problema, mas você não entra a fundo nesses problemas, né? E o aspecto é que você faz muitos amigos. Eu conheci muitas pessoas, fiz muitos amigos e eu achei assim, que foi uma experiência, um aprendizado muito interessante para a minha vida. E a senhora sempre trabalhou na corporação da Polícia Militar. Em 2018 assumiu um cargo bastante importante. Por sinal, você foi a primeira mulher a assumir esse cargo e hoje você já anunciou, através de outros veículos, que pretende ser candidata a deputada estadual nas próximas eleições, agora em 2022. A senhora não acha um pouco audacioso esse projeto de candidata a deputada? Qual seria a sua experiência para levar lá na Alep para um trabalho de legislar? A legislação em si, ela não é difícil, né? O mais difícil são as tratativas que você tem que ter com o governo do estado e com os colegas parlamentares para que você possa conseguir alguns pleitos para a população ou para categorias específicas, né? E isso nós fizemos a vida inteira. Quando nós nos formamos e viemos para Maringá, por exemplo, nós tínhamos que fazer essas tratativas já com prefeitos, com vereadores, com empresários. E à medida que nós fomos galgando postos na corporação, foi aumentando isso. No período que eu estive em Curitiba, como chefe do Estado-Maior, que também foi a primeira mulher a ser chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Paraná, essas tratativas eram necessárias. Deputados federais, deputados estaduais, com o governador e depois também como comandante-geral. Então, essas tratativas, o fato de você estar conversando com as pessoas, levando a problemática existente, né, para que se torne conhecida, e argumentar por que é importante dar aquele retorno ou satisfazer aquela necessidade, é algo que faz parte de todos os integrantes da Polícia Militar. Então, eu tenho, na verdade, know-how para poder levar essas dificuldades, argumentar, representar o povo paranaense como nós sempre fizemos. Porque toda vez que nós levávamos uma demanda para o governo do estado ou para os deputados, nós estávamos levando uma demanda para atender a necessidade da população. E isso nós sempre fizemos. Fiz isso na minha carreira inteira. E quais seriam as bandeiras da senhora? A senhora é mulher, sempre trabalhou com a segurança pública. Quais seriam as bandeiras defendidas agora para a campanha na Alep? Olha, a segurança pública não tem como você abrir mão, porque é o que eu sou, né? Na verdade, trabalhei 35 anos defendendo a segurança do nosso cidadão, e isso é impossível de você não ter essa bandeira. Só que a bandeira de segurança pública, ela inclui várias coisas. Quando as pessoas olham segurança pública, ela acha que é só policiamento e equipamento. E não é. Segurança pública envolve saúde física e mental. Ela envolve infraestrutura, porque se você não tem infraestrutura adequada, acidentes acontecem. Se você não tem a questão da higienização, limpeza, justiça social, tudo isso interfere, assistência social, tudo interfere na Polícia Militar. Para você ter uma ideia, quando eu entrei na Polícia Militar,
90% das ocorrências que nós atendimos à época era justamente assistencial. Pessoas que passavam mal, pessoas que não tinham onde estar, pessoas que precisavam ir para médico, não tinha transporte. Então, nós fazíamos muito partos, que a gente fazia socorro e partos. Então, 90% das ocorrências, quando eu entrei na Polícia Militar, era assistência social. Então, não tem como você se desvincular e dizer que segurança pública é uma coisa, é só o setor específico. Ela envolve muitas coisas, inclusive a questão de violência à mulher e familiar, que reflete diretamente na segurança pública, inclusive no futuro, porque as crianças que presenciam isso, as crianças também que são agredidas, elas vão repetir essa agressão. As meninas normalmente se permitirão ser agredidas no futuro e os meninos têm uma grande possibilidade de se tornarem agressores. Então tem todo esse contexto, né? A criança órfã, a criança marginalizada, tudo isso interfere na segurança pública. Então, quando você fala segurança pública, as bandeiras, elas acabam atingindo vários segmentos que elas não aparecem quando você diz só o termo segurança pública. Então, durante a sua campanha em 2020, um dos temas que a senhora trabalhou bastante foi a questão da retomada do pós-pandemia, né? A gente esperava que esse pós-pandemia acabaria no 2021, e na verdade não foi assim. 2021 mostrou um ano real da pandemia, tivemos muito mais mortes, não só na nossa cidade, mas também em todo o território brasileiro. E a senhora tem um projeto para essa retomada dessa pós-pandemia para o Paraná, como deputada, tem um projeto para ser apresentado, porque a gente sabe que a economia ainda está de joelhos. Muitos empresários aqui na nossa cidade, pela cidade, a gente fala, fecharam as portas, né? E estão desesperados. Olha, considerando que a economia, ela também interfere na segurança pública, nós temos em mente algumas sugestões para o governo do estado, lembrando que o deputado, na verdade, ele leva os pleitos, algumas coisas ele pode transformar em leis, se isso não onerar diretamente os cofres públicos. Aquilo que onera o cofre público tem que ser competência exclusiva do governador do estado. Então, sim, nós temos sugestões que nós faremos, né? E até lá também estaremos conversando mais aprofundadamente com os empresários pequenos, tanto os grandes quanto pequenos empresários, para que eles também possam apresentar sugestões. Tenho algumas que serão apresentadas para o governo do estado, e, claro, para os nossos colegas parlamentares, se eu vier a ser eleita. E o que a senhora espera para este novo ano que está começando, um ano de muitas dificuldades, muitas disputas, principalmente com as eleições em 2022? Ora, a eleição para deputado estadual ela é muito semelhante a vereador, né? São muitos candidatos, as vagas são poucas. Eu entendo que eu tenho chance, sim, mas eu penso assim, ó, se você não disputar, se você não puser o teu nome, você nunca vai ganhar. Então, eu acredito sim no meu potencial, acredito que tem pessoas que me apoiam, acredito no meu trabalho, porque eu já demonstrei um trabalho durante 35 anos. Então, chance eu tenho sim, eu entendo que eu tenho oportunidade de chegar lá. É isso aí, mas como toda autoridade vem de Deus, é Deus que decide finalmente quem que vai e quem não vai para a Assembleia Legislativa para trabalhar em prol da nossa comunidade. Uma mensagem final aí para a sociedade maringaense. Olha, sei que esse ano continua sendo um ano de desafio. E os desafios, eles têm que ser vistos como oportunidades para crescimento. Ainda que seja muito difícil, nós precisamos ter esperança e continuar lutando porque dias melhores virão. Não fica sempre no mesmo desafio. Os desafios vão mudando, você vai superando, eles vão se moldando e você vai crescendo. É importante que nós usemos esse sofrimento para crescer e oportunidade para nós estendermos a mão e nos preocuparmos com os outros também, ver que os outros também sofrem. Mas eu entendo que o Paraná sempre foi constituído de pessoas batalhadoras e não vai ser diferente aqui. A pandemia em si é um grande desafio que será superado pelo estado do Paraná e pelos paranaenses. Muito obrigada e sucesso no seu percurso político nos próximos meses.
Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando. Então, nós encerramos aqui esse bate-papo com a Coronel Audilene Rocha. Eu sou Ligiane Ciola e José Carlos Leonel para o Fato Maringá.